Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Recanto da Graça, em especial. E estamos chegando ao final de mais um ano de 2023, e temos diante de nós alguns desafios para os novos ou os próximos 2 anos que se seguirão. 2024 e 2025 são os 2 anos que nós temos parceria num projeto com a Igreja Presbiteriana do Brasil, com o PMC, Plano Missionário Cooperativo, e temos o objetivo de, ao final desse período, organizar, com a graça de Deus, a Igreja Presbiteriana do Recanto da Graça. Queridos, eu gostaria de pensar nesse último ano, ao apagar das luzes de 2023, sobre o seguinte assunto: como superar os desafios que temos para alcançar o nosso alvo, para alcançar os objetivos de 2024 e 2025. E eu quero tomar na palavra do Senhor o texto que está registrado no livro de Josué, capítulo 3, todo o capítulo do 1 até o 17. Capítulo 3 de Josué, ele nos diz que Josué, junto com a nação de Israel, eles tinham um grande desafio, que era a travessia do Rio Jordão. E era um momento em que o Rio Jordão transbordava, diz o texto, que o rio estava transbordante. Era o período da colheita, e justamente nesse período a neve que havia nas montanhas se derretia, e essa água fazia com que o rio fosse ainda mais caudaloso, mais volumoso, a ponto de transbordar. E outra coisa interessante é que a correnteza do rio era muito forte ali justamente no local onde eles precisavam fazer a travessia. E essa travessia tinha aí aproximadamente 1 milha, o texto diz aqui, fala em 1 milha, e se a gente entender como milha náutica, dá aproximadamente aí 1,6 km, pouco mais de 1,5 km. Imaginem, para atravessar com todo esse povo, Josué tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de atravessar em segurança aquele povo, cerca de 2 milhões de pessoas. E eu vejo assim o tamanho desse desafio que Josué tinha que enfrentar para alcançar o objetivo, que era chegar ou conquistar a terra de Canaã. Queridos, da mesma maneira que Josué, nós também enfrentaremos desafios que a gente nem imagina. A gente não faz ideia dos desafios que nos serão propostos para alcançarmos os nossos objetivos, não só em nível espiritual, com relação à organização, ao crescimento da igreja no Recanto da Graça, mas também os nossos desafios pessoais, desafios muitas vezes de trabalho, de estudos, para quem ainda está na fase de estudos, são desafios que a gente não faz ideia de quais serão. Mas para alcançarmos o objetivo que temos, precisamos superar os nossos desafios. E é justamente sobre esse tema que eu gostaria de pensar com os irmãos, e algumas etapas ou algumas coisas que a gente precisa fazer, algumas ações para que a gente consiga superar os desafios. E a primeira delas, se nós olharmos o texto aqui, ela fala de tomar medidas imediatas. A tarefa de Josué não era uma tarefa fácil. O Rio Jordão transbordando, como eu já falei aí, 1 milha de largura,
aproximadamente, a responsabilidade de Josué de atravessar todo aquele povo, a arca do Senhor que estava sendo conduzida, ele poderia até ter esperado, vamos deixar o rio baixar, vamos deixar acalmar a correnteza, depois a gente atravessa. O versículo 1 do texto de Josué 3 diz: Josué, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então, a atitude de Josué, a medida tomada, foi uma atitude imediatista. Ele precisava fazer, não dava para procrastinar, não dava para esperar para depois. Infelizmente, muitas vezes, quando somos confrontados com tarefas difíceis, às vezes muito arriscadas, a tendência é adiarmos, é procrastinarmos, é deixarmos para frente. Não, quem sabe a situação melhora e a gente vai então fazer isso, e muitas vezes essa espera só piora ainda mais as coisas. E nesse novo ano, eu quero dizer, quando você enfrentar uma situação desafiadora, não deixe para depois a tomada das decisões. Peça a orientação de Deus, confie na força e na sabedoria de Deus, e aí levante-se e faça como Josué, no início da manhã. Josué de madrugada pôs-se de pé, levantou-se, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, foram margear o Jordão para fazer a travessia. Querida, a segunda coisa que eu vejo de muito interessante aqui é seguirmos o conselho dos nossos líderes espirituais. Nós temos a nossa liderança na igreja. E os líderes, como a gente viu aqui no versículo 2 e 3 de Josué 3, eles deram a direção. Eles deram a ordem de Deus, anunciaram ao povo a ordem de Deus. O versículo 2 vai dizer: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Essa foi a palavra do Senhor ao povo através da sua liderança constituída pelo próprio Deus. Os líderes espirituais são os nossos orientadores de acordo com a palavra de Deus. E nós temos hoje a própria palavra de Deus que nos dá orientação, que nos dá direção. Salmo 119, 105, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ela é a nossa direção, ela é a nossa luz, é que nos orienta, é que nos mostra, porque o povo estava saindo para uma situação que eles não tinham conhecimento do que poderia acontecer. Mas Deus é quem sabe para onde Ele quer nos levar, e nós, através da orientação de Deus que é dada à liderança da igreja, nós devemos segui-la, devemos nos submeter a ela. Se observarmos a geração anterior, morreu no deserto porque desprezaram as instruções de Moisés, ou as orientações de Deus através de Moisés. Josué foi abençoado porque ele seguia junto, lado a lado com Moisés, obedecendo, sendo submisso, não à voz de Moisés propriamente, mas à voz de Deus através de Moisés. Isso desde o início. E a maioria de nós, às vezes, perde as bênçãos de Deus, porque ignora o conselho da liderança, a orientação da palavra de Deus, e a gente acaba desobedecendo as nossas autoridades de liderança, e isso é rebelião contra Deus. E nesse ano, faça um novo compromisso com o Deus de se submeter à sua palavra, de se submeter à liderança, como diz a nossa Constituição, enquanto esta liderança estiver comprometida com a palavra de Deus. Liderança constituída por Deus. Terceiro ponto que eu quero observar é: para você superar os desafios, você precisa esperar na presença de Deus. Olha o que diz o texto no versículo 4 de Josué, capítulo 3. Contudo, haja distância
cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. O povo não conhecia o caminho, e eles tinham necessidade de estar na presença de Deus, ali representada pela Arca da Aliança, e estando na presença de Deus, Deus estaria orientando, guiando o povo por onde deveriam passar. Da mesma maneira, nós não sabemos no ano de 2024, 2025, o que tem para nós reservado. Só Deus sabe. A Arca da Aliança, como um símbolo da presença de Deus e da sua orientação ao povo, hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá orientação. E é importante que os filhos de Deus passem tempo na sua presença para serem orientados, para buscar direção para esse novo ano. Queridos, tenha por disciplina, e eu aprendi isso recentemente. É costume quando a gente dorme e às vezes é despertado pelo próprio celular, o celular desperta, a gente pega o telefone e já vai ver logo o WhatsApp. Pois bem, adquire a disciplina de, enquanto você não fizer a sua devocional, você não olha WhatsApp, você não olha Facebook, você não abre o seu celular. Primeira coisa ao levantar-se é estar na presença de Deus e esperar na presença de Deus o cumprimento das suas promessas. E aí a gente vem aqui, na sequência, uma outra situação, uma outra questão que eu acho assim, ponto central desse texto de Josué 3. Está no versículo 6, quando ele diz: e também falou o sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E aí, Deus dá aqui a ordem ao povo para se santificar. Mas às vezes, damos vazão ao pecado. Pecado esse que desagrada a Deus. O povo foi ordenado a tirar qualquer coisa de tudo que desagradasse a Deus. Abrir mão, dar as costas ao pecado, porque o pecado nos impede alcançar a vitória. E se você examinar a sua vida e confessar os seus pecados à luz de 1 João 1,9, quando diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não estaremos cometendo novamente os erros cometidos em 2023. E eu acho interessante porque eu trabalhei com tive uma gerente no meu período de funcionário do Senac, que ela costumava dizer, na última reunião do ano, ela dizia: gente, ano que vem, não vamos repetir os erros do ano que se finda. Podemos até errar, porque somos humanos, mas vamos errar erros novos, não vamos repetir os erros do passado. E é interessante isso, porque a gente erra, porque a gente muitas vezes, por ser humano, a gente peca, a gente tropeça, mas a gente não precisa repetir os erros que já foram cometidos anteriormente. E aí, pela graça de Deus, para que você não repita os mesmos erros, você precisa santificar a sua vida. Precisa estar na presença de Deus. E aí vem o quinto ponto que eu gostaria de ressaltar: confie em Deus e na sua palavra. Deus não havia prometido a Josué que daria vitória? Deus diz aqui no texto que ele ia mostrar, ia engrandecer Josué perante os olhos de todo o povo, de todo Israel, está lá no versículo 7, para que eles soubessem que Josué era uma liderança levantada pelo próprio Deus. Pense em algumas promessas que você tem recebido de Deus através da sua palavra. Esse ano que se inicia, lembre-se de tudo que você já viu, que você já leu. Temos aí
no grupo já uma proposta para fazermos a leitura da Bíblia durante o ano inteiro, lermos toda a Bíblia durante o ano de 2024 e vamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Vamos lembrar e relembrar as promessas de Deus feitas a nós e reivindicar o cumprimento delas através da oração. Quando você estiver diante dos rios Jordão da sua vida, das dificuldades, dos desafios, lembre-se que Deus tem prometido para você a vitória e você precisa confiar em Deus e na sua palavra. Em sexto lugar, é a fé em ação. A Bíblia diz lá, Tiago vai falar no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras, a fé sem ação é morta. O Rio Jordão se abriu somente depois que os sacerdotes entraram na água, puseram os pés na água, molharam os seus pés. Vamos ver lá o versículo 14 até o 17, quando ele vai dizer o seguinte: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortados. Querido, querida, é preciso tomar ação, é preciso ter atitude, é preciso de posicionamento diante das dificuldades, diante dos desafios. E o Rio Jordão, o texto nos mostra que as águas só pararam, a correnteza só parou quando os sacerdotes colocaram os pés na água. Então, Deus está pronto para fazer a sua vontade. Deus está pronto para fazer a sua parte e quer fazê-la, mas nós precisamos fazer aquilo que nos compete. A fé prática envolve risco. Não gostamos, às vezes, de correr riscos. Queremos um caminho aberto antes de nos movimentar, antes da gente se mover para Deus. Um risco é apenas um risco se Deus não for conosco. Quando Deus está conosco, avance confiando em Deus, porque Ele vai confirmar a sua fé através da sua atitude no momento dele, no momento certo, no momento próprio. Uma coisa importante que devemos fazer para permanecer forte na fé é lembrar o que o Senhor fez no ano de 2023. A gente tem lá, depois você confere Lamentações 3, versículo 20 e 21, Salmo 103, versículo 2. Ele abriu o Mar Vermelho. O Rio Jordão não era nada para Deus, para que ele já tinha feito, o povo já tinha presenciado a abertura do Mar Vermelho, lá na saída do Egito. Esteja disposto a molhar os seus pés e depois esperar que Deus vai fazer a parte dele, não tenha dúvida disso. Concluindo, meus queridos, possivelmente muitos de nós enfrentamos águas turbulentas na nossa vida nos dias de hoje, no ano de 2023. Seja em casa, seja no trabalho, em qualquer outro lugar, até mesmo na igreja. Mas tenha fé, coloque a sua fé em ação. Uma prática dos cristãos é viver a passagem do ano na presença do Senhor, é demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e ainda vai fazer. Inclusive em postura de humildade, reconhecendo a nossa necessidade da graça do Senhor. Um ano termina, o outro começa, mas fica aqui um lembrete essencial. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus, sempre, não importa o tempo que passe. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Permita que Ele te conduza. Submeta-se à sua vontade. Como diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Estamos diante de um desafio enorme para os próximos 2 anos. Coloque-se à disposição do Senhor. Esteja disposto a pisar na água, fazer a sua parte, na certeza de que Deus estará fazendo a parte dele. Que Deus nos abençoe e nos dê e nos leve a bom êxito no ano de 2024, que já vai se iniciar, e no curso da história da Igreja Presbiteriana Recanto da Graça. Que Deus seja conosco, em nome de Jesus. Amém.